vista acadêmico, ou seja, não é um texto em que eu tive uma busca mais consequente em dar conta da problemática em que eu estou inserido. E esse texto, ele na verdade trabalha a questão, o texto que eu organizei para apresentar hoje, ele está centralmente voltado a responder uma questão do questionário que o professor apresentou para todos nós, mas ao mesmo tempo dar conta de uma preocupação minha, que é questionar o aprender a aprender em meio a essa cultura tecnológica e a preocupação em bem fazer uso dessa cultura tecnológica enquanto instrumento didático. Tá? Esse texto aqui é um exercício, esse vídeo de 2, 3 minutos do Edgar Morin é uma espécie assim, de prova de boa vontade minha. Ou seja, uma prova em contexto de que eu não tenho nenhum interesse de transformar o aprender num caminho para que eu desenvolva na questão ideológica. Não. Eu quero alimentar a complexidade, a perplexidade que alimenta o mundo contemporâneo. E dialogando com essa perplexidade, com essa complexidade, é que eu procuro fazer a crítica ao aprender a aprender nos termos que eu entendo que está posto. Entendeu? Então não vai de minha pretensão de querer usar o pragmatismo que eu critico na cultura estadunidense, fazer uso do Edgar Morin com finalidades ideológicas. Não é essa a questão minha. Bom, então vamos seguir o fio da meada do que me propunha fazer. Então, no questionário que o professor colocou, para nós fazermos um trabalho em grupo, ele lançou uma porção de questões, são 10 questões, se não me engano, e essas questões, ela tem um primeiro pressuposto, que seria um trabalho em grupo. Trabalho em grupo. Só que a ideia de grupo, nesse contexto, tem que ser objeto de uma primeira reflexão. O trabalho em grupo pressupõe um nível de certa coesão no campo das ideias, em que as pessoas vão fazer intervenção na realidade, mas partindo de paradigmas que não sejam excludentes, que haja uma maturidade intelectual que possa ser consensualizada. Certo? Então, quando você fala então trabalho em grupo, eu já passo a necessidade então de discutir quem é esse grupo do ponto de vista da produção da homogeneidade necessária para o trabalho. E o mais em ponto, o trabalho em grupo é um trabalho que é de prestação de serviço, com fins de ganhos econômicos, ou é um trabalho em grupo com finalidade de intervenção pedagógica? Se for intervenção com finalidades lucrativas, de fazer prestação de serviço, eu descarto, porque não é o meu modelo, não é o meu paradigma. Eu não estou inserido na pedagogia empresarial, então, em modelos que são mais, que dialogam melhor com a questão mercantil, com a questão do lucro. Então, o meu paradigma é da intervenção pedagógica com finalidades de atender às necessidades gerais que o processo educativo põe e que pôs lá atrás para a gente, que é a educação que vinha dialogando com o Paulo Freire, vinha a gerar autonomia, a emancipação. Então, esse meu paradigma então, me gerou esse primeiro questionamento sobre as questões formuladas pelo professor em relação ao exercício, ter um grupo e fazer intervenção. Outro ponto é que, colocada a coisa nessa necessidade de resolver equacionar esse a priori, e eu considerei que esse a priori foi resolvido, foi equacionado a partir da intervenção, tendo em vista finalidades pedagógicas, eu então parti para outro ponto. Quais são os outros pontos? Bom, se você vai fazer intervenção para fazer material didático, software, essas coisas, numa escola, com vistas a atender uma necessidade de uma comunidade, você tem que fazer algumas outras perguntas também. Você não pode de imediato pensar em que vai ser feito o material. Quais são as outras questões? As outras questões são, primeiro, o PPP da escola. Qual o PPP dessa escola? Essa escola tem PPP? Se não tem, já começou uma questão geradora de outras perplexidades. Mas tem que ter um PPP. A escola tem que ter um PPP. Ela tem que ter um projeto político-pedagógico que é a constituição da escola, que vamos dizer assim, que arruma a atividade de todas as pessoas que estão envolvidas, o professor, o aluno, o funcionário, a comunidade, os pais, os filhos, quer dizer, pais. Essa definição é fundamental para o trabalho coletivo. Então, se você vai fazer uma intervenção, que é um termo que eu não gosto, mas você vai participar daquele trabalho coletivo, então você tem que ter um diálogo com o projeto político-pedagógico. Outra coisa, a legislação. Você não pode fazer intervenções, a expressão não está muito boa, vamos lá, sem considerar a legislação em vigor. Então, nós temos a Constituição Federal, nós temos a questão da LDB, nós temos as diretrizes curriculares, nós temos o PCN, nós temos
Estatuto da Criança e Adolescente. Então você tem uma porção de leis que você tem que levar em consideração para construir esse software, para construir esse material didático. Então, outro ponto, então a legislação é um ponto que você tem que considerar. Para por aí, não para. Outra questão, a questão de, na produção do consenso, você tem que saber quais são as filosofias e quais são as teorias que estão ancorando a visão desse material que você vai construir. Então você não pode chegar e dizer assim, eu vou fazer um trabalho e o cara é comportamentalista, é behaviorista, e o outro já é dialético, marxista, o outro é fenomenologista. Então, quer dizer, esses caminhos levariam esse material didático para muitos lugares. Então haveria necessidade de se definir, de se discutir com profundidade essa questão de você ver as teorias e as filosofias que vão embasar a construção desse material didático. Por último, esse material didático ele teria que nos reportar a necessidade que ele possa ser visto. Então você tem que fazer alguma coisa que mais para trás leve a necessidade de estar bem interiorizado naquela comunidade, para ele saber que amanhã, como foi feita a modificação, todos terem mais ou menos consciência dos porquês daquela modificação que você fez. Então, resolvido todos esses problemas, é que você então cairia na questão de definir mais ou menos o material. Que material? Aí entra na fase de você dialogar com outra questão que é com o Piaget. Porque o nosso sistema educacional, ele tem seus ciclos na questão posta pelo professor, é na 9ª série, então você tem aí uma fase aí do adolescente, da construção da personalidade dele, que você teria que levar em conta, e levando em conta a legislação, a questão da cidadania. Então nós temos que levar em conta a questão da cidadania. Você teria que ter um material didático que você levasse em conta essa preocupação fundamental que é a questão da cidadania. Agora, somente a cidadania é uma grande questão, porque na história, por exemplo, nós temos essa questão como uma questão angular no trabalho do professor, o trabalho do professor historiador, o professor, ele sempre está preocupado com ter esse viés crítico, ter percepção dos limites que estão em jogo em relação à nossa participação nas instituições, inclusive até as eleições, porque tem toda uma trajetória de discussões e de produção intelectual, de textos, mais aquilo. Então, o professor de história, claro, ele pensa a questão da cidadania com uma robusteza, com uma complexidade um pouco maior, que não é só um juridicismo, não é só um viés psicologizante da questão, não é só uma sociologia da reprodução da realidade. Não, é alguém que tem uma inserção no processo de construção dessa responsabilidade coletiva na construção e reforma das instituições, que passa por uma coisa muito mais rica. O professor de história tem isso. Bom, então a questão da cidadania, ela teria, mas não só a cidadania, teria o problema também da afetividade, do aspecto cognitivo, tudo isso com esse material tem que se levar em conta com a idade que o aluno, com a fase de desenvolvimento, que é a questão piagetiana. O Piaget criou uma visão de desenvolvimento que é ancorada em fases, não vou dizer imutáveis, mas em fases que cristalizam concepções de desenvolvimento humano. O Piaget fez essa visão do cognitivismo, da construção do processo de intervenção. Então esse material também teria que levar em conta, e o nosso sistema educacional ele é piagetiano do ponto de vista da sua formatação, daquilo que é apresentado, as seriações e tudo mais. Bom, então teríamos que levar em conta isso. Por último, então, equacionado todas essas questões aí, que você então teria que fazer opções. Normalmente, eu acho que a gente fala em tecnologia, a gente vai falar mais no Facebook, no WhatsApp, no Wikipedia. São as ferramentas pedagógicas que são mais populares, que estão mais que a sociedade massa, através do mercado. O mercado conseguiu criar essa cultura de redes sociais através dessas ferramentas. Então, normalmente, o discurso seria através dessas ferramentas. Então, o trabalho seria feito através dessas ferramentas com vista a dar conta desse problema que é relativamente complexo. Mas aonde, então, tentando avançar um pouquinho, onde ficaria então a questão do aprender a aprender? Então, a questão do aprender a aprender é que me faz a necessidade de usar no bom sentido da palavra, a pedagogia histórico-crítica, as contribuições que existem na pedagogia histórico-crítica. Vou citar o Denival Saviani, que tem algum texto dele, que eu li alguns textos dele, e principalmente aí o Newton Duarte. O Newton Duarte tem uma obra totalmente voltada à reflexão sobre a questão do aprender a aprender. E aí é que surge a questão mais rica, que alimenta as polêmicas sobre essa questão do aprender a aprender, que tem a ver com algumas coisas que nós estudamos aqui, que nós falamos aqui nos primeiros módulos, nós interagimos com a questão
das metáforas. O conhecimento é uma metáfora, quer dizer, em que você tem aquela questão rizomática em que as intervenções levariam para algum lugar, que não se sabe, a construção social do conhecimento levaria para algum lugar, e que teria, nesse momento, a riqueza desse amplo diálogo, né, dessa diversidade de contribuições, sem o apego àquelas posturas metodológicas mais tradicionais que fundaram as concepções de ciências, em que, na contemporaneidade, recebe esse agasalho, do ponto de vista do processo de ensino-aprendizagem, da construção do conhecimento social, do conhecimento, através dessa cultura do aprender. O professor aprende, é um facilitador, mas ele também está aprendendo, o aluno também, todos então interagindo e produzindo. Aí vem então esse vídeo do Edgar Morin. Esse vídeo do Edgar Morin se situa então nesse contexto que eu estou falando do aprender a aprender, sendo que o Edgar Morin é uma prova da minha sinceridade intelectual. Não diga que você está usando Edgar Morin, no fundo você está com Newton Duarte. Não estou fazendo isso. Estou dizendo que eu gosto dessas questões que o Edgar Morin coloca aqui, porque elas são questões que são tremendamente ricas para a questão que eu coloco, que é educação e liberdade. Educação e liberdade, quer dizer, é uma coisa que vai criar uma provocação muito grande. Ela não é alguma coisa que possa estar presa no mercado. Ela tem que estar presa no grande. Se é que a palavra prisão cabe, mas a grande busca da questão da educação é o exercício da liberdade. E o professor Paulo Freire também, já em vários textos dele, Educação como Prática de Liberdade, já colocou essa questão. E aí, então, vou pegando o que o Edgar Morin coloca, o que Edgar Morin faz? Ele faz uma provocação muito grande. Claro que eu não vou pegar aqui a questão do complexo pela ótica só epistemológica, que é uma questão que tem muito valor. A fragmentação da sociedade, a fragmentação da produção intelectual, já uma herança de departamentalização de tudo mais. Então, essa questão epistemológica, obviamente, ela puxa a gente para a discussão da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Mas eu não falo só por isso, eu falo por uma coisa maior, é uma ontologia humana. Aquilo de nós aprendermos, afinal de contas, quem somos nós? Seres humanos. Nessa nossa viagem aí, de onde nós viemos, quem somos, para onde nós vamos, essa riqueza dessa viagem é que então plasma, alimenta essa minha ideia desse questionamento da educação que não vê com bons olhos esse aprender, que eu acho que tem uma certa impregnação de valores no mercado. Que aí eu poderia até rotular de puxar PQT, puxar a empregabilidade, empreendedorismo, mas eu não vou fazer isso. Eu vou dizer só que está no contextual da coisa uma ideia de um aprender, que na verdade está impregnado dessa cultura liberal que hoje é neoliberal. Certo? E aí, então, eu coloco, eu quero que vocês acreditem que o meu Edgar Morin não está sendo o uso de uma razão instrumental perversa de minha parte para fazer a minha crítica ao aprender. E aí, então, trazendo a discussão para o lugar mais enriquecedor, que vocês devem ter tido a oportunidade de ver, que nesse contexto do aprender, e aí mergulhando na discussão do processo de construção social do conhecimento, duas grandes teorias da aprendizagem que vêm à tona, que é a teoria de Piaget e a teoria de Vygotsky. Nos textos que nós lemos, a maior parte tentam botar Piaget e Vygotsky no mesmo lugar. Esse ponto não vejo com bons olhos. Então, na minha crítica ao aprender e beber nas águas do Newton Duarte, eu concordo que Vygotsky e Piaget, eles não podem ser colocados no mesmo lugar. E esse esforço de separar o joio do trigo, é às vezes um esforço que não leva a mostrar as evidências dos projetos diferentes que a psicologia histórico-cultural do Vygotsky nos encaminha e essa herança cognitivista do Piaget nos leva. E aí eu vou só rapidamente para vocês, eu estou, de certa forma, preocupado com o tempo. E aí o que acontece? O Piaget, ele é um teórico que vem de uma herança que dialoga muito com a biologia, com uma certa visão da ciência, que no contexto do capitalismo ocidental, numa Suíça que não participou da guerra, tentou procurar
no período entre guerra, procurou uma posição de distanciamento dos conflitos, tem um sentido. Claro, tem um sentido. Então, esse aprender a aprender, instrumentalizando a riqueza da contribuição do Piaget, com essa preocupação excessivamente cognitivista, ou seja, de desenvolvimento intelectual, tem um sentido. Agora, se você trabalhar o Vygotsky, você tem que necessariamente não abandonar o marxismo do Vygotsky, porque o Vygotsky é um pensador dialético. E aí você tem que colocar ele no quadro da Revolução Russa e do desabrochar do socialismo na Rússia e das contradições que a Revolução vai viver, inclusive com a oficialização de um marxismo que depois vai entrar em crise e em 1989 vai ser o símbolo do fim desse socialismo, do socialismo real. Claro que Vygotsky, ele, como ele é um marxista, acredito eu, e aí só um estudo mais aprofundado poderia ensejar um ponto de vista mais definitivo, mas o Vygotsky, como um materialista histórico dialético, mas com uma dialética, com uma grande referência, ele, claro, deveria estar batendo um pouco de frente com uma certa herança de ciência do stalinismo, principalmente com aquela visão que o stalinismo tinha, de que a história necessariamente passa por algumas fases, os modos de produção, e inexoravelmente levaria para um outro lugar. Claro que a riqueza da ontologia humana, que a psicologia traz, fez com que provavelmente Vygotsky questionasse aquele etapismo, questionasse aquela concepção de humano e pensasse a construção da liberdade em bases muito mais ricas, que é o que hoje está fazendo o chamado marxismo heterodoxo, ou as heranças marxistas de cunho gramsciano, ou as heranças marxistas que procuram dar ao marxismo um sentido mais rico e menos mecanicista, menos ortodoxo, menos stalinista, na palavra assim. Então, essa riqueza do pensamento dialético de Vygotsky não vai sendo contemplado, não está sendo contemplado quando você coloca o Vygotsky e o Piaget para alimentar o aprender a aprender. E esse é um ponto que eu acho que, porque provavelmente a perspectiva desse aprender a aprender para o Vygotsky é construir uma sociedade sem classe. E não construir uma sociedade refém, ou não produzir educandos refém dessa cultura mercadológica, dessa cultura que se baseia numa educação cada vez mais mercantil, num ano cada vez mais refém desse modelo de sociedade, onde, queiramos ou não, a exploração do trabalho ainda é uma coisa bem evidente, as crises e tudo mais. Então, claro que creio que Vygotsky, ele pensaria em uma educação, se fosse ele um coadjuvante aqui, nosso agora, participando da nossa debate, ele estaria indicando que a dialética, ela demandaria, um materialismo histórico dialético dele, uma riqueza da dialética, demandaria uma educação mais voltada à construção de uma sociedade, vamos dizer assim, socialista, pelo menos uma sociedade que pudesse contemplar uma maior liberdade para o humano. E aí, seguindo essa trajetória que eu botei aqui, essa interrogação, essa perplexidade e essa questão da complexidade que o Morin coloca. Essas análises aí, para fechar um pouquinho, essas análises que eu estou embasando as minhas críticas ao aprender a aprender também são feitas em cima de uma obra escrita pelo Edgar Morin, que são os 7 saberes necessários à educação do futuro, onde você está ali, a questão do conhecimento, e você está ali, então, aprender a aprender, e o outro é o relatório do relatório da ONU sobre educação do milênio, né, em que você tem aquela questão daqueles 3 pilares, né, ou 4 pilares, tem os pilares, um dos pilares é o aprender a aprender, e em que você, o relatório do Delors, do Jacques Delors, onde você tem ali formatado justamente em meio a esse processo de globalização neoliberal, o adjetivo é necessário, de globalização neoliberal, que ele chamou de mundialização, em que vai ali se formatando um tipo de educação, que é essa educação Opa, do aprender a aprender, essa educação chegou o professor, né, o nosso professor, na verdade. Então você acredita que essa educação agora, na educação digital, o ideal seria a gente seguir mais uma linha piagetiana do que Vygotsky? Não.
seria, primeiro, a questão... Já que o Piaget tem uma certa preocupação com o crescimento e respeitando o individualismo, já que ele tem um viés biológico, né? Esse conhecimento é construído através da maturação física. E Vygotsky dá uma grande importância às interações. Se as interações que o novo educando está se tornando contato, e essa sociedade extremamente neoliberal, a gente ia ficar mordendo sempre o rabo. Não haveria crescimento. O crescimento intelectual, o crescimento do conhecimento, hoje então a sociedade estaria fadada à estagnação. Vou tentar pegar alguma coisa aqui, mas é um ponto, assim, que você pontuar a questão que você coloca aí, talvez para esclarecer você, que eu acho importante, e vou tentar mais rapidamente, já no horário, né, para entender que o horário também, né. Então, que é o seguinte, o social do Piaget é um social. O social do Vygotsky é outro social. Então, essa questão é que é um ponto que talvez poderia ajudar a você nessa pergunta que você está fazendo. Porque quando você fala em interagir, e que eu preferia usar a dialética seria a melhor forma. A dialética marxista, no caso a dialética, que não é uma dialética hegeliana, que é uma dialética pós-hegeliana, essa ideia da interação não é uma ideia que talvez pegue com riqueza a ideia que o Vygotsky tem dentro da psicologia do desenvolvimento dele, por exemplo, de zona de desenvolvimento proximal, de você colocar esse indivíduo que você está levando aí em questão para desenvolver as atividades dele, as mais diversas, na fase que se casa, num diálogo com Piaget, essa relação para ele vai se dar dentro de um cenário muito maior, de um papel do indivíduo na história que transcende essa visão cognitivista que o Piaget sinaliza como prioridade maior para o desenvolvimento do educando. Quer dizer, o Piaget pode ser muito interessante, por exemplo, assim, eu acho o pensamento dele, em sociedades onde você tem um nível de bem-estar social, em que você tem uma coesão em torno das classes médias forte, em que as escolas possam continuar essa sua prática pedagógica para referendar e dar legitimidade a essas instituições. No nosso caso, vamos dizer assim, e também dialogando com o processo de construção da educação na Rússia, do início do século XX, que é a construção do novo homem, certo? Porque, vejam bem, a Revolução Russa, ela tinha um aprendizado da Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, o proletariado havia participado como coadjuvante, os trabalhadores camponeses, mas o processo, o resultado final, foi uma sociedade burguesa, sociedade de classe. A experiência do início do século XX, da Revolução Russa, de outubro de 1917, vai ser construir um novo homem. Então, essa educação do Vygotsky, obviamente, está plugada essa ideia da construção do novo homem. E o educando em sua prática pedagógica, ele já vai se enriquecer com a ideia dele não ser mais um. Ele vai ter que ser alguém que, por exemplo, se eu pegar uma coisa interessante, que você, por exemplo, o machismo, o racismo, que impregna a cultura burguesa, são coisas que têm que ser contestadas na prática pedagógica. E com a riqueza e com a necessidade de profundidade, expondo as contradições da sociedade que nós vivemos. E não é só essas questões, é a questão também do trabalho, a situação dos trabalhadores. E uma situação concreta aqui para você, só para não fugir à preocupação que você está dando, mas inserir a nossa prática pedagógica, vislumbrando algum diálogo com Piaget, tentando mostrar a distância com Vygotsky e podendo mostrar a distância do Piaget. Vamos no nosso caso das escolas públicas que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro e nas escolas públicas das Baixadas, escolas que são bem mais emblemáticas como representantes de uma realidade de dificuldades que enfrenta a classe trabalhadora, que enfrenta a população de um modo geral, para garantir o acesso à educação e vislumbrar nessa caminhada do acesso à educação, uma educação de qualidade, com os significados que a qualidade pode ter bem diversificados. Que pode, educação de qualidade tem vários sentidos, que não só a
competência piagetiana, aí está um ponto, e não só a competência piagetiana, mas sim essa responsabilidade de dar o sentido social mais rico, de construir uma nova sociedade. Então aí, você ficar pensando que o Piaget, ele vai dar conta de problemas, eu acredito que as preocupações cognitivistas dele apontem dentro de um cenário para soluções interessantes. Agora, o Vygotsky, com as responsabilidades históricas que levou ele os projetos dele na área de psicologia, eu acredito que ele acaba se aproximando mais da gente, do terceiro mundo, do subdesenvolvimento, da periferia, das escolas públicas. A elite que ele pegou uma Rússia, ele é completamente dividida, né? Porque havia um pouquíssimo. Pode-se dizer que é a mesma coisa no século XX, você vê um grupo com um poder tão grande, a maioria com nada. Né? Ele pega uma Rússia que semi-feudal praticamente, uma Rússia que tinha enfrentado uma guerra com o Japão, uma Rússia que tinha enfrentado uma guerra revolucionária, uma Rússia que tinha um parque industrial incipiente, uma Rússia que estava sofrendo boicote das potências, uma Rússia que vivia por problemas sérios e que naqueles planos quinquenais do Stalin, o seu autoritarismo, o seu fordismo, as suas práticas de impor as necessidades históricas de construção nos termos que estava posto do socialismo, obviamente deixaram o Vygotsky numa situação difícil, porque ele estava falando de diálogos que eram muito mais ricos, talvez. E o que é importante nesse mais rico não quer dizer que afaste ele do social, do ponto de vista dessa sociologia que via a questão das classes. Não, mas é que você tem uma contradição entre, no caso do caráter público da escola, quer dizer, um Estado autoritário, ele vai querer um público refém desse Estado autoritário, mas um Estado que se abra mais a um projeto mais de baixo para cima, mais democrático, ele vai ter, na sua prática de educação pública, muito mais riqueza para construir um socialismo muito mais democrático, coisa que ele, o Vygotsky, não teve oportunidade de participar. E por isso é que ele foi apropriado pelo pensamento liberal com muito mais facilidade, como se fosse um renegado, como se fosse alguém com um problema, como se fosse um Sogenstein, como se fosse alguém que fosse alguém mal inserido naquele projeto. E aí, fechando, desculpa, até um professor que chegou depois, né, tal, mas a gente estava com uma responsabilidade mais premente, né? Então, nessa questão aí, eu diria para você que a trajetória do pensamento liberal aqui no Brasil já mostra que esse aprender contém problemas. Porque esse pensamento liberal nosso aqui, por exemplo, John Dewey, pegando a grande referência, Anísio Teixeira, foi o defensor número 1 da escola pública, da educação pública. Então, foi nas bases do pensamento de John Dewey, um pensamento liberal, mas posturando essa responsabilidade que eles não haviam tido, que se criou um cenário de debates entre uma escola laica, com essas responsabilidades da escola pública e tudo mais, e como crítica àquela herança da educação católica, que havia preponderado no Brasil a grande exportador, e que agora, com a industrialização, com a discussão de exportação, que o século XX que nós atravessamos, obviamente ela ficou sem sentido, e que colocou esse pensamento da escola nova como uma grande referência. Mas quando chega agora, esse pensamento da escola nova, no aprender, ele é retomado. Ele é retomado, mas não retomado com a riqueza que o Anísio Teixeira havia semeado. E não retomado com aquela herança de diálogo com as transformações que a sociedade brasileira passou e que havia necessidade de aprofundar-se, como a proposta de universalização do ensino de primeiro grau, do segundo grau, de acesso à universidade, como o professor Darcy Ribeiro, que é um continuador do Anísio Teixeira, que criou a Universidade de Brasília. Então há uma contradição, obviamente, não só do ponto de vista prático, do aprender, enquanto uma prática pedagógica que pensa legal a questão da rede colaborativa e tudo mais, mas que se insere, aí para finalizar, desculpa, se insere numa espécie de esvaziamento de uma herança e de fechar olhos para essa contribuição que Vygotsky deu ao pensamento progressista fora desse cenário que se procura costurar consensos entre o Piaget e o Vygotsky. Então, eu acho que nessa exposição, desculpe, o professor que chegou depois, mas a nossa, não sei se estou usando o termo para as palavras corretas,
Mas eu acho que eu passei para vocês a minha preocupação com o aprender a aprender, passei as minhas preocupações com vocês, que são preocupações recipientes, são preocupações de alguém que está começando a tatear as contradições dessas leituras que são feitas, focando muito as tecnologias, que têm uma realidade que não se pode deixar de ver a sua importância, o seu peso, mas que nesse consenso, principalmente nessa última discussão que nós fizemos, nesse consenso, Piaget e Vygotsky, acaba mascarando projetos diferentes que podem significar visões diferentes da tal construção da sociedade do conhecimento, da questão da democracia digital e de tantas outras coisas que vão obviamente beber nas águas dessas contradições e vão dar a esse processo outros sentidos que não meramente o sentido mercadológico. Então, eu encerro minha participação aqui, agradeço por ter vocês a boa vontade, né, de me ouvir por tanto tempo, assim, acho que mais de 10, 15 minutos. E eu passei aqui, antes do professor chegar, eu passei o vídeo de Edgar Morin, que é, na verdade, um exercício de liberdade, uma provocação que eu acho muito interessante, que é aprender a ser humano, para mim, não é só aprender a ter uma profissão, ganhar dinheiro. Para mim, aprender a ser humano é uma coisa que vai muito mais além. Você aprender a beleza das coisas da vida é uma coisa que vai muito além do que você ter um bom emprego na IBM, ou então um bom emprego na Petrobras, ou um bom emprego na multinacional. Eu acho que a beleza da vida, que a educação deve alimentar esse sonho, né, de todo mundo, em todas as fases de idade, a educação é permanente, vamos dizer assim, mas ele tem então que levar em conta essas interrogações, essas perplexidades que o Edgar Morin coloca, que são perplexidades que mexem com a gente. Entendeu? Mexe com a gente quando a gente é machista, mexe com a gente quando a gente fala uma besteira, mexe com a gente no dia a dia, quando a gente fala injustiça e é injusto. Então são coisas que estão, na verdade, assim, é o calcanhar de Aquiles, uma sociedade fragmentada, mas e ao mesmo tempo é o calcanhar de Aquiles também daquilo que seriam as ambições de um grande projeto humano. Então, Edgar Morin, professor, e eu não estou usando Edgar Morin para falar, né? Não estou usando Edgar Morin com a finalidade de ideologizar o aprender a aprender e levar o aprender a aprender para um viés unilateral, tal qual eu vejo a unilateralidade do aprender a aprender quando se faz uso da tecnologia, mas se impregna de uma cultura neoliberal, de uma cultura que eu acho que não aposta nesse projeto que o Edgar Morin colocou. Então, agradeço a vocês e eu vou então encerrar a minha participação, minha contribuição, né, como aluno e tudo mais. Espero que eu tenha sido... Você colocou a indicação, ele pode trabalhar para ele, peraí? Eu já entreguei, inclusive. Você gravou? Gravou, né? Deixa eu entender. Boa noite. Boa noite, Roberto. Esse é o teu trabalho? A apresentação do teu trabalho? Foi porque nós tínhamos